Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês, amados? Espero que sim, né? Como é que tá a quarta-feira de vocês? Tudo na paz? Então tá bom. Bom, então vamos iniciar, né, a nossa meditação hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Essas blusas de gorro são estranhas, né? Mas não fica bonito aqui. Releve, por favor, é porque tá muito frio, não dá pra tirar o casaco, não. Expulsão dos demônios. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsa, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes, e eles saíram e entraram nos porcos. Neste instante, toda a manada se precipitou pelo declive encarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar à cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esse evangelho, né, fala aqui vai nos falar de uma possessão, né? Então deixando já claro para nós que isso existe, né? Engano de quem pensa que não existe e é uma coisa extremamente perigosa. Não existia só na época de Jesus, existe ainda nos nossos dias, porém é muito raro, é raríssimo. Mas existe sim possessão e a gente tem que tomar cuidado com os lugares que a gente frequenta, né? Porque não é do nada que um demônio sai do inferno e possui o corpo da pessoa, não. Existe um caminho, existe um portal para isso acontecer, né? Quais são esses caminhos? São lugares que a pessoa frequenta, né? São centros. Eu não vou ficar aqui falando nomes porque em respeito, né? A gente tem que respeitar as pessoas, né? Mas é complicado. Tem muito lugar que a gente não deve entrar, que a gente não deve. Pessoas, né? Uma porta que é muito perigosa para esse tipo de situação. Quem tem costume de fazer aquelas brincadeiras do copo, por mais que pareça inocente, mas não é. Ali você está atraindo a entidade do mal. Então, tudo que atrai as forças malignas, né? Então, aquela brincadeira do tabuleiro Ouija, aquela brincadeira do copo, pessoas que frequentam aí terreiros, né? Então, assim, é complicado. A pessoa tem que evitar tudo aquilo que é oculto. Tudo aquilo que você não sabe do que se trata, tudo aquilo que é muito velado, que é muito ocultado, que é muito segredo, tudo isso, porque as coisas de Deus, elas são claras. Aquilo que vem de Deus é luz, né? É uma coisa transparente. Aquilo que é oculto sempre é do mal. Então, a gente não pode abrir portas para isso, né? O horóscopo, né, essas pessoas que leem cartas e as pessoas que se deixam, que consultam cartomantes, isso tudo, gente, é porta para esse tipo de situação aqui. Essas coisas ocultas atraem entidades do mal. E às vezes o católico faz sem saber, né? Então é bom a gente estar dando aqui uma orientada, né? O primeiro ponto é esse. Certamente esse homem buscou alguma coisa oculta ou foi algum antepassado dele, algum pai, alguma mãe que buscou coisas assim, e aí sofreu a consequência da possessão. E um outro ponto interessante é que aquele povo, gente, olha como que o demônio é astuto.
Ele pediu, vocês acham que ele pediu para ir para manadas de porcos por acaso? Não. Aqui não fala, mas a tradução da igreja fala. Que se você estudar um pouquinho, você vai saber disso. A tradução conta que aquele povo daquela região vivia da criação de porcos. Por isso essa manada, né, de 2.000 porcos, quer dizer, tinha um dono aqueles porcos ali, era o meio de vida de alguém. E aí, para que Jesus não fosse aceito naquele lugar, né, não fosse reconhecido como profeta que era, como Deus, né, como Jesus Cristo, para que não fosse reconhecido como o anunciador da verdade, o que o demônio faz para que ele fosse expulso? O demônio faz com que ele desse um prejuízo enorme, né, para o dono daqueles porcos. Certamente era uma pessoa bem rica, porque 2.000, né, a vara de porcos era 2.000 porcos. E aí o que o demônio pede? Me manda para os porcos. E aí os porcos, Jesus faz, né, manda ele para os porcos, e aí os porcos entram todos na água e morre afogado. Quer dizer, imagina o prejuízo para o dono. Isso tudo foi articulado pelo demônio. Por quê? Aí aquele dono vendo, ao invés do dono ficar feliz, né? Porque um endemoniado, uma pessoa foi liberta, não. Eles expulsaram Jesus daquela região porque estavam ali. Porque 2.000 porcos tinham morrido, o meio de vida daquele homem, né? Certamente o homem quebrou, porque 2.000 porcos foram mortos ali. Então, assim, a gente vê nisso, o que eu quero chamar a atenção para você? Como que o inimigo é astucioso. Gente, a gente não pode subestimar o poder do mal. O poder de Deus é muito maior, mas o poder do mal também tem força. Que a gente não seja ignorante de achar que o demônio é fraco, que ele não vai tentar, que ele não vai... Gente, engano nosso. Ele é astuto e ele planeja muito bem as coisas. Então, assim, por isso que uma pessoa que não é conduzida pelo Espírito Santo, ela não vai ter discernimento. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele vai trabalhar já pensando lá na frente, sabe? A gente não pode achar que ele é fraco, não. A gente tem que lutar com as armas que Deus nos deu. Não dá para vencer o maligno sem oração, sem jejum, sem rezar o terço, sem a vivência dos sacramentos, sem a comunhão, sem a confissão. É muito difícil, porque ele é astuto. Ele é um anjo. Gente, o demônio é um anjo. Aliás, um dos 4 maiores do céu, que era Lúcifer. Lúcifer era um anjo. Então, assim, o poder que ele tinha quando era um anjo bom, não acabou. Só que agora o poder que ele tinha, que não é pequeno, claro, é muito menor que o de Deus, mas que também é, sabe, que não é tão pequeno, ele vai usar para o mal. Ele vai usar para fazer o mal. O demônio é o mal. Então nós temos que ficar muito atentos a isso, tomar muito cuidado com a astúcia, né? A gente percebe que o inimigo, ele usa muito, por exemplo, nos meios de comunicação. Ele usa muito, né, da imoralidade, ele usa muito das piadas né, com duplo sentido, das piadas escancaradas mesmo. Ele usa muito dos shows, ele usa muito do artista. Por quê? Ele era um anjo músico. O diabo é um anjo músico. Então ele usa muito do cantor, da cantora para sensualizar, para provocar, para levar os outros ao pecado. Gente, ele é astuto. Esse evangelho mostra a astúcia do inimigo, né? Ele fez de tudo isso para, mesmo saindo, largando o homem, ele sabia que ele não tinha como bater de frente com o Filho de Deus, mas ele ainda deu um jeito ali de prejudicar Jesus, né? De fazer com que aquelas pessoas, não, vai embora daqui, porque você tá dando... A gente, né, você tá tirando o meio de vida nossa, como se dissessem isso. Então, assim, que a gente possa ficar muito atento e tomar cuidado mesmo com as coisas que o mundo nos oferece, com esse comunismo cultural que tá nos nossos dias, né? Vamos tomar cuidado com a música que a gente ouve, com as piadas que a gente dá risada, com os vídeos que a gente assiste na internet, né?
vamos tomar cuidado, gente. Parem para analisar. É duro dizer isso, mas o mundo tá virando uma Sodoma e uma Gomorra, né? O sodomismo tá tomando conta. Então, vamos tomar cuidado. Amém? Fiquem com Deus, então. Até sexta-feira. Beijo no coração. Tchau.